Bem-vindos de volta ao programa. Como vocês podem ver, Scott Ritter está aqui para me ajudar a analisar os últimos acontecimentos. Começamos pelo Irã. Uma nova reportagem da NBC News sugere que 9.000 mísseis e drones iranianos foram usados desde 28 de fevereiro, nas várias rodadas da guerra. Os militares dos Estados Unidos disseram que tiveram de deixar alguns desses mísseis e drones passarem, segundo eles, para preservar as defesas aéreas Patriot. Agora, apesar de os ataques dos Estados Unidos terem cessado por enquanto, outra frente está se abrindo na guerra da Europa contra o Irã. A Ucrânia atacou embarcações iranianas no Mar Cáspio, matando um marinheiro iraniano. Há relatos de que o Irã poderia retaliar contra a Ucrânia de alguma forma nas próximas 24 a 48 horas, com grupos ucranianos de monitoramento no Telegram e em outros lugares entrando em pânico diante da possível resposta. Hoje, Zelensky, o presidente da Ucrânia, e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu se reuniram com Donald Trump na Casa Branca. Não simultaneamente, mas no mesmo dia. Muito obrigado. Developments and many believe to discuss escalation, but there are many concerns about what's happening economically right now as a major refinery of Aramco in Jazan shuts down in Saudi Arabia because of Yemen's counter siege against Saudi-US aggression. So, Scott, these are the latest developments. What's your reaction? Então, Scott, essas são as últimas informações. Qual é a sua reação, especialmente diante do ponto em que estamos agora? Os Estados Unidos, Donald Trump está dizendo que poderia reiniciar a guerra com o Irã a qualquer momento. Mas relatório após relatório tem saído, dizendo que isso, no fim das contas, não é recomendado diante da situação atual dos Estados Unidos. O que você pensa sobre a situação neste momento? Bem, seria de se imaginar que se Donald Trump pudesse recomeçar a guerra, ele só faria isso se acreditasse que poderia vencer. E se acredita que poderia vencer, então por que não está travando essa guerra agora? Qual foi o objetivo das últimas semanas? O ponto principal é que os Estados Unidos pararam de atacar o Irã porque estávamos perdendo, porque não conseguimos vencer, porque não temos uma estratégia para seguir em frente. E se continuarmos avançando, a escalada levaria a danos permanentes às instalações de produção de energia iranianas na região e continuaria a causar devastação às forças militares e instalações americanas na região. Donald Trump estava perdendo. Ele não tinha outra opção, não tinha outra escolha. Então, ele interrompeu os ataques, e o Irã respondeu interrompendo seus ataques com mísseis. É onde estamos. Os Estados Unidos perderam esta guerra. Cabe apenas a Donald Trump reconhecer a derrota e encontrar uma saída para a situação em que ele está agora. Porque bombardear o Irã até submetê-lo, seria isso que ele estaria fazendo. E o fato de ele estar dizendo coisas, mas não agindo de acordo com elas, é uma prova clara de que ele está numa situação política muito difícil. Ele precisa manter a fachada de que está no controle, quando a situação está totalmente fora de controle. O que você acha do relatório de 9.000 projéteis? É o que autoridades dos Estados Unidos dizem que o Irã disparou até agora. Os Estados Unidos afirmam, é claro, especialmente no início da guerra, ter atingido dezenas de milhares de alvos. Mas o que você acha dos últimos 13 dias e da diferença entre os danos e os ataques, a precisão e tudo isso, quando se trata do motivo pelo qual os Estados Unidos não estão mais disparando? Antes de tudo, precisamos entender que os últimos 13 dias não produziram nada de mais uma derrota para os Estados Unidos. O Irã não foi prejudicado por nenhuma das ações tomadas pelos Estados Unidos. Estamos explodindo prédios vazios. Estamos destruindo infraestrutura que pode ser rapidamente reconstruída. A comunidade de inteligência dos Estados Unidos reconheceu a rapidez com que o Irã consegue reconstruir pontes e infraestrutura. Todos os prédios foram alvos. Fiquei impressionado com o fato de os Estados Unidos estarem bombardeando a fábrica de mísseis de Parchim.
Eu pensei, por quê? Ela não tinha sido destruída há 39 dias, nos primeiros 30 destruída, por que não? Mas mais importante, vocês realmente acham que os iranianos mantiveram algo de valor nessa instalação? Será que não entendemos que todo equipamento de alto valor já foi evacuado há muito tempo e colocado em instalações subterrâneas? E nós estamos apenas explodindo, sabe, concreto armado. Os iranianos vão entrar, remover os escombros e refazer aquilo. E quando a guerra acabar, vão trazer de volta o equipamento de alto valor, reinstalá-lo e retomar as atividades instantaneamente. Não estamos causando dano nenhum ao Irã. Quer dizer, estamos matando milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas. Isso, é claro, é prejudicial, é criminoso. Mas nosso objetivo estratégico era derrubar o regime iraniano. Hoje ele está mais forte do que jamais esteve. Nosso objetivo estratégico era acabar com a capacidade de mísseis balísticos do Irã. Tudo foi para o subsolo. Eles não só estão disparando mísseis que, sabe, afirmamos ter destruído, como também estão construindo novos mísseis. Então eles estão ficando mais fortes, mesmo enquanto disparam mísseis. É algo sobre o que deveríamos refletir, à medida que a realidade do esgotamento das nossas munições se torna evidente. Estamos ficando sem armas de ataque de longo alcance. Já ficamos sem os interceptadores necessários para proteger. Você falou de um artigo em que eles têm de deixar projéteis passarem. Você sabe que está em apuros quando precisa preservar os interceptadores dos mísseis Patriot para proteger os lançadores de mísseis Patriot. E todo o resto é destruído. Então, por que estamos lá? Um dia a história desse conflito será escrita, e nada nela vai refletir bem sobre os Estados Unidos, seja sobre os militares ou sobre a liderança política. O Irã está 100% no controle. Você mencionou a Arábia Saudita. Quero dizer, essa é a realidade. Se Trump tivesse escalado a situação da forma como disse que iria escalar, não seria só a Arábia Saudita que estaria parando. Seria o Kuwait, seria o Bahrein, seriam os Emirados Árabes Unidos. E se o conflito continuasse, poderia ser o Azerbaijão parando. O Irã tem capacidade de paralisar toda a produção de energia na região do Oriente Médio. E esse seria o resultado se os Estados Unidos buscassem escalar o conflito, porque simplesmente não há defesa contra a força de mísseis balísticos e drones do Irã. Simplesmente não há defesa. Você pode derrubar um ou dois, mas sabe, quando fizemos nossa campanha de bombardeio estratégico sobre a Alemanha, no fim das contas lançávamos ondas de bombardeiros. E os alemães derrubavam alguns, mandavam caças, derrubavam mais alguns. Mas no fim do dia, nós bombardeávamos à vontade. Sim, tivemos baixas, mas as metas e os objetivos da campanha de bombardeio estratégico estavam sendo alcançados. Os iranianos estão lançando mísseis, alguns são derrubados, não muitos. E os que não são derrubados atingem os alvos para os quais foram apontados. Os objetivos da campanha aérea estratégica iraniana estão sendo cumpridos. Os objetivos da campanha estratégica americana não estão sendo cumpridos. Estamos tendo impacto zero na capacidade do Irã de sustentar este conflito. Sim. E aqui estão as imagens de satélite do que o Iêmen fez na área estratégica do porto de Yanbu. A infraestrutura petrolífera foi atingida, assim como as usinas de processamento na cidade industrial. E, como você disse, Scott, o Irã poderia causar muito mais danos do que isso. E os países do Golfo têm estado, talvez, na linha de frente. Posso só fazer uma observação, já que você mostrou aquelas fotografias? Eu sei que talvez mais tarde a gente fale sobre a Ucrânia e a Rússia, mas quero que as pessoas olhem para essas fotos. E também há vídeo da grande explosão quando os mísseis Onslaught atingem o alvo. Compare isso com as imagens que você vê na Rússia quando uma refinaria de petróleo russa é atingida, certo? Entendam quando eu digo que os ucranianos fazem as coisas darem um estalo, certo? E os russos fazem as coisas explodirem. É assim que uma explosão de verdade se parece, certo? Olhem com as fotografias.
Okay, look at those photographs. That's what boom looks like. É assim que é quando algo explode. A Rússia não está passando por nada parecido. Nada nem remotamente parecido. Não há nada explodindo na Rússia. Lá dá um estalo, queima por um tempinho, fecham as válvulas, interrompem o fornecimento, apagam o incêndio, reparam os equipamentos. Uma semana e meia depois volta a funcionar. Isto aqui nunca mais vai voltar a operar. Foi destruído permanentemente. Vai levar, sabe, anos para reconstruir isso. Então eu só queria destacar esse ponto. É isso que acontece quando há explosões em refinarias de petróleo e em instalações de processamento de petróleo, nas usinas de processamento de energia. E isso está muito longe do que a mídia vem alardeando sobre o que está acontecendo na Rússia. Só achei que seria importante, já que você tocou nesse assunto, fazer esse ponto. É um ponto muito bom, de verdade. Porque se existissem imagens de satélite dos alvos desses ataques de drones ucranianos, elas já teriam sido divulgadas, sem dúvida nenhuma. Scott, já que você mencionou a Ucrânia, é muito interessante que pareça que a Ucrânia agora acabou se envolvendo na guerra no Irã. Aqui estão canais ucranianos no Telegram, canais de monitoramento, em pânico absoluto depois que a Ucrânia atacou embarcações iranianas no Mar Cáspio. Eu queria ouvir seu comentário sobre esse desdobramento. Algumas pessoas estão dizendo que o Irã poderia tecnicamente atacar a Ucrânia a partir de Tabriz, na sua fronteira noroeste, e alcançar Kiev. Mas estou curioso para saber o que você pensa dessa situação. Por que a Ucrânia se envolveria? Por que atacaria o Irã neste momento, no Cáspio? O que você acha disso? Bem, Zelensky ordenou uma guerra de 40 dias, usando a capacidade ucraniana de ataques de longo e médio alcance contra a Rússia. É uma guerra de drones de 40 dias. Ele ordenou que começasse em 25 de junho. E o objetivo disso era quebrar a vontade do povo russo, levar a guerra para dentro da Rússia e causar danos reais à capacidade russa. Mas a parte mais importante era quebrar a vontade do povo russo. Deixar claro que não havia nenhum lugar na Rússia que fosse seguro para a Rússia. E então, você sabe, a Ucrânia há muito argumentava que tinha fechado o Mar Negro para a Rússia. Podemos falar mais sobre isso depois, já que a Rússia agora basicamente fechou o Mar Negro para a Ucrânia. E eles tentavam transmitir a mesma mensagem no Mar Cáspio, onde a Rússia tinha estabelecido uma linha de abastecimento para o Irã através do Mar Cáspio. Basicamente, o objetivo era mandar um recado para a Rússia dizendo: bem, não sei se os ucranianos miraram deliberadamente um navio iraniano. Uma parte de mim acha que não. Outra parte acha que eles pensaram que era um navio russo e se surpreenderam quando souberam, mas depois tentaram distorcer a narrativa. Sabe, uma das coisas em que os ucranianos são muito bons é em apresentar dados de uma forma que sustente temas e narrativas. E naquele momento, Zelensky estava indo a Washington, D.C. se encontrar com Donald Trump para tentar fazer Donald Trump concordar em fornecer apoio adicional, político, militar e fiscal à Ucrânia. E neste momento, Donald Trump está numa situação difícil. Acabamos de falar sobre isso, com o Irã levando uma surra. Então acho que quando os ucranianos descobriram que tinham atingido um navio iraniano, em vez de fazer a coisa certa, que seria pedir desculpas ao Irã, dizer que foi um erro, um acidente, que sentem muito, que não vai acontecer de novo, e conversar sobre como evitar que isso se repita, Nerank escolheram a saída mais barata. Ei, sim, claro que atingimos eles. Ei, Doni, meu querido, viu? Estamos nessa com você. Estamos atingindo os iranianos porque estamos do mesmo lado. Somos a mesma coisa, irmão. E agora talvez eles paguem o preço. De novo, eu não sei qual é o raciocínio estratégico no Irã. Sabe, Arakchi e a Guarda Revolucionária Islâmica fizeram declarações muito contundentes. Mas o fato é que para atingir a Ucrânia, os mísseis teriam de sobrevoar o espaço aéreo da OTAN, um voo turco, sobre a Turquia. E eu não sei se esse é realmente o tipo de escalada que a Ucrânia quer neste momento. Mas eles têm todo o direito de retaliar em legítima defesa.
Agora, se vão fazer isso ou não, eu não sei. Esse alarde que se vê nas redes sociais ucranianas pode ser apenas uma tática de intimidação para, mais uma vez, tentar criar a impressão de que a Ucrânia e os Estados Unidos são a mesma coisa, com os dois lados sendo ameaçados por mísseis iranianos. Estamos Kulem, do mesmo lado, Donnie. Dê a todos nós toda a ajuda de que precisamos, dê-nos a capacidade de derrubar esses mísseis iranianos. Quem sabe o que está acontecendo com a Ucrânia? Não é um Estado racional. Não funciona de forma racional. Tudo o que fazem é irracional. Então, quem sabe o que estão pensando? E o Irã é o oposto. É um Estado racional. Então, é preciso dizer sim, foi uma afronta um navio ser atingido. Sim, foi uma afronta perder um marinheiro. Mas sabe, as consequências de disparar uma salva de mísseis contra a Ucrânia poderiam ser graves. Então, por que fazer isso? E vou trazer aqui o que o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, disse. São as palavras dele logo depois do incidente ocorrido neste fim de semana. Ele disse: Zelensky atacou uma embarcação comercial iraniana, matando um marinheiro. Uma violação flagrante da Carta da ONU, feita a mando de Israel para arrastar a Europa para sua guerra. Em uma ligação com a alta representante Kaja Kallas e o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, deixei claro que o que o parasita em Kiev fez não pode ficar sem resposta. Então, obviamente, não há nenhuma simpatia, Scott, por Zelensky. São palavras muito fortes, mas sim, quer dizer, parte disso é que foi divulgada uma lista de alvos, ou um banco de alvos. E parte do que o Irã parece estar pensando é que talvez, se a guerra continuar diretamente contra o Irã, a Europa possa muito bem ser envolvida nesse conflito. E a Europa tem ativos, tem comércio, tem necessidades energéticas que vêm da Ásia Ocidental. Sim, especialmente depois do Reino Unido, que tecnicamente eu acho que não faz parte da Europa, mas também por sua atuação, permitindo que os Estados Unidos usem suas instalações para lançar operações contra o Irã. Então, o que você acha disso? A Europa poderia muito bem se tornar um alvo na próxima fase da guerra? Por quê? Quero dizer, ainda estou tentando entender. Por que o Irã iria querer envolver a Europa? Qual é o objetivo? Sabe, a meta deveria ser expulsar os Estados Unidos da Ásia Ocidental. Para fazer isso, é melhor ter toda a sua capacidade militar disponível para se dedicar a essa tarefa. Por que ele iria essa rapsa? Quero dizer, por que Israel deixou os Estados Unidos usarem algumas bases? Então, por que o Irã não está atacando Israel? Porque, até onde eu sei, as bases israelenses estavam cheias de aeronaves militares americanas, aeronaves de reabastecimento. Elas estão sendo usadas. Então, sabemos que isso não é uma linha vermelha para o Irã. A Europa não tem, nesse momento, nenhuma capacidade militar destacada na região que esteja afetando esse conflito. Por que provocá-los? Para que talvez mobilizem uma capacidade militar relevante? Com que objetivo? Para derrotar a Europa? A Europa já está derrotada. Eles estão derrotando a si mesma. É o mesmo argumento em relação aos russos. Não mexam com a Europa. Quando o inimigo está fazendo o que você quer que ele faça, deixe que faça. E neste momento a Europa está simplesmente morrendo, regredindo, desmoronando. Virou uma paródia de si mesma. Veja o Macron. Marine Le Pen vai tirá-lo do cargo nas eleições de abril do ano que vem e ela vai estar usando uma tornozeleira eletrônica. Esse é o estado da política francesa. Keir Starmer está fora. Há um novo Andy Burnham no cargo. Quanto tempo ele vai durar? Não muito, porque mudar a placa na porta não muda a realidade. Isso é tratar o sintoma. O sintoma era que as pessoas odiavam Keir Starmer, então se livraram de Keir Starmer. Agora colocaram o Andy. Eles não mudaram, não curaram a doença. A doença é o Reino Unido que basicamente está canceroso e morrendo.
e colocar o nome de Burnham no topo não cura a doença. Eles vão continuar tratando o sintoma, dizendo, bem, ele não curou, vamos colocar outra pessoa. Mas não estão abordando a questão fundamental que está na raiz de tudo, a disfunção do Reino Unido como coletivo. Por que você iria querer fazer algo que poderia potencialmente unir o Reino Unido, fazer as pessoas esquecerem suas diferenças políticas e se juntarem para dizer, agora precisamos nos concentrar no Irã que nos atacou? A Alemanha. Merz é uma piada. A AfD, Alternativa para a Alemanha, é o partido político mais popular da Alemanha nesse momento. E à medida que as coisas continuarem a se deteriorar para os outros partidos, ela vai ficar ainda mais forte. Eles não estão procurando uma guerra com o Irã. Então, por que o Irã levaria uma guerra até eles? Talvez a melhor coisa que o Irã possa fazer seja não fazer absolutamente nada, porque a Europa está se destruindo. É a mesma estratégia para a Rússia. Não faça nada. Apenas deixe a Europa ser a Europa, que é o pior inimigo dela mesma. Então não vejo essa guerra se expandindo para a Europa. Não vejo os iranianos fazendo nada que, sabe, interrompa o caminho da Europa rumo à autodestruição. Yeah, well, that makes a lot of sense. Isso faz bastante sentido. Quero dizer, a Europa não é soberana. Então, em muitos aspectos, se a Europa entrasse na guerra contra o Irã na próxima rodada, os Estados Unidos provavelmente estariam por trás, pressionando-a. E o que eles realmente poderiam fazer? Quero dizer, o que aconteceu com a Ucrânia no Mar Cáspio, sabe? É um golpe muito baixo. É insultante. Faria sentido se o Irã retaliasse. Mas ao mesmo tempo, como você disse, acredito que isso seja verdade. O que o Irã realmente ganharia com isso? Além de, talvez, desperdiçar algum poder de fogo contra um país que realmente não pode fazer muita coisa contra o Irã. Mas alguns afirmaram que isso poderia fazer parte da estratégia de bloqueio dos Estados Unidos para tentar cortar o acesso do Irã ao Mar Cáspio. Você acha que isso é possível? Porque, é claro, o bloqueio contra o Irã continua. E como o Irã disse, isso ainda é guerra em muitos aspectos. Bem, o bloqueio nunca fez muito mais do que assediar o Irã. O último bloqueio da última vez que foi usado não funcionou. Os navios passaram. Eles não fecharam a fronteira entre o Irã e o Paquistão, que basicamente parece, sabe, a Baja durante aquelas corridas da Baja, com marcas de pneus por todo lado. Todos os caminhões indo naquela direção com petróleo, todos os caminhões vazios vindo nessa direção para serem carregados. Sabe, eles não estão parando o Irã. Nosso bom amigo, o professor Morandi, fez uma observação muito válida. A grande maioria da produção de petróleo do Irã é consumida internamente. Então você não está paralisando a indústria iraniana com esse bloqueio. Você está criando, sabe, alguns problemas potenciais de fluxo de caixa. Mas olha, foi por isso que eles venderam de 60 a 80 milhões de barris de petróleo desta vez, para gerar esse fluxo de caixa. Eles ainda têm petroleiros no mar que não foram descarregados. Então o fluxo de caixa vai continuar entrando. Eles têm fluxo de caixa entrando pelo Paquistão. Esse bloqueio é uma piada absoluta. O que não é piada é o Irã fechando o Estreito de Hormuz e o Iêmen fechando o Estreito de Bab al-Mandeb. Então isso é devastador para as economias do Golfo Pérsico e eventualmente para as economias do mundo. Então o quê? Vocês vão fazer a Ucrânia atacar um navio iraniano no Mar Cáspio como forma de resolver as limitações da frota dos Estados Unidos, que não consegue bloquear os portos iranianos. Isso só garante que a Ucrânia seja ainda mais destruída. Olha, tudo o que está acontecendo na Ucrânia agora é porque a Ucrânia passou dos limites ao atacar um navio iraniano no Mar Cáspio. A Rússia tem muito mais capacidade para ampliar esse conflito contra a Ucrânia. Então, eu acho que se esse é o raciocínio, ele vai se provar errado rapidamente. E a Ucrânia vai pagar um preço ainda mais alto.
Is it just a coincidence, Scott, that Trump É só coincidência, Scott, que Trump tenha se reunido com Zelensky e Netanyahu no mesmo dia? Eu sei que é difícil avaliar e entender o comportamento de Trump, mas talvez olhando por uma perspectiva mais ampla, por que os Estados Unidos fariam isso? Por que neste momento, nesta conjuntura, nessas guerras específicas, faria sentido se reunir com esses dois líderes? Netanyahu está dizendo que forneceu a Trump mais informações de inteligência sobre o Irã. E, como todos sabemos, Netanyahu costuma usar esse tempo com Trump, que ele tem bastante, para pressionar por mais escalada. O que você acha? To push for more escalation. Your thoughts? I think both leaders are in Washington, D.C. Acho que os dois líderes estão em Washington, D.C., porque Lindsey Graham morreu e eles estão lá para participar do funeral. Então, foram reuniões, sabe, de conveniência, politicamente falando, no momento em que, depois da cúpula da OTAN, Trump prometeu licenças para mísseis Patriot e toda essa coisa está acontecendo. Há turbulência na Ucrânia. Se Zelensky aparecesse para o funeral de Graham e não tivesse nenhuma interação com a Casa Branca, as pessoas diriam, o que está acontecendo? Por que não? Por que eles não estão conversando? A gente não entende. Então tinha que haver uma reunião na Casa Branca. Foi uma oportunidade para fotos. Não foi nada substancial. Você tem Trump sorrindo ao lado de Zelensky, o que é uma grande vitória para Zelensky, em comparação com a última vez que eles se encontraram. Sabe, Zelensky divulgou uma declaração que não diz nada, basicamente porque nada aconteceu. Foi algo político. Agora é a mesma coisa com Netanyahu vindo prestar homenagem a Lindsey Graham, um aliado próximo de Israel. Então, não dá para o primeiro-ministro israelense desembarcar e não se reunir com Donald Trump. Então há uma reunião. Qual é o objetivo da reunião? Fornecer atualizações de inteligência. Mas a ideia de que Trump não está bem informado sobre o que acontece com Israel e de que Netanyahu não está bem informado sobre ir aos Estados Unidos é absurda. Isso foi simplesmente absurdo. Mais uma manobra de relações públicas. Não dá para o primeiro-ministro desembarcar e não se reunir com Donald Trump. Então a Casa Branca teve que se reunir com esse cara, teve que tirar fotos. Tinha que haver um motivo por trás disso. Mas sabe, a coincidência é o corpo morto de Lindsey Graham. The coincidence is Lindsey Graham's dead body. Well, speaking of Lindsey Graham, maybe a good way to Bem, commemorate. falando do Lindsey Graham, talvez uma boa forma de homenageá-lo seja ver o quanto ele estava errado sobre o Irã e o quão desastroso foi, de fato, ele empurrar os Estados Unidos para uma guerra com o Irã. Aqui está um trecho que tem circulado sobre as previsões dele a respeito do que vai acontecer com o Irã por causa da guerra. What happened to Iran out of the war? Able to deliver. Oh, to be honest with you, I think about 3 to 4 weeks, we should have them in a spot where they start losing control of some cities. And what we're trying to do is E o que estamos tentando fazer é conseguir que algumas cidades caiam no próximo mês, envolver os árabes de forma mais aberta amanhã ou até o fim da semana e criar um impulso quase irreversível. almost irreversible momentum. So there was. Então, era isso que Lindsey Graham achava que aconteceria na guerra contra o Irã. As cidades começariam a cair muito rapidamente após os ataques dos Estados Unidos, e então os países árabes assumiriam o controle. Qual é a sua reação a isso, Scott? Agora que Lindsey Graham morreu. Has deceased. Well, apparently Lindsey Graham was preparing some sort of documentary film that was going Bem, to aparentemente Lindsey Graham estava preparando algum tipo de documentário que iria reanimar suas ambições senatoriais em dificuldades. Ele enfrentava a reeleição, tinha um adversário e havia uma chance de ele não vencer. Ele estava arrecadando fundos em pânico, então esse documentário estava sendo preparado. E sobre um documentário, entendam, isso não é, sabe, não é The Office, em que as pessoas simplesmente saem falando. Sempre que Lindsey Graham fazia isso, era planejado fazê-lo parecer importante. E ele diz coisas nas quais pensou antecipadamente. Portanto, são, sabe, pronunciamentos de um homem que não são devaneios dele. pronouncements of a man that isn't, it's not the musings of it. So and the reason why I bring this up is
Então a razão de eu trazer isso à tona é a seguinte. Olha, sempre que você tem discussões espontâneas, quer dizer, você e eu podemos ir a um bar, sentar lá e começar a conversar sobre, sabe, é assim que estamos fazendo agora. Isso é totalmente sem roteiro. Então, você me faz uma pergunta e eu, sabe, respondo de improviso. Eu não cheguei aqui com uma declaração preparada dizendo, certo, aqui está a minha resposta. Eu vou pensando à medida que a conversa avança. Você me traz informações novas, eu absorvo essas informações, tento fazer com que façam sentido, e estamos tendo uma conversa espontânea. E quando isso acontece, qualquer pessoa que acerte tudo 100% não é humana. Sabe, você está aí dizendo que talvez não tenha todos os dados, talvez tenha esquecido alguns dados, e acaba dizendo certas coisas. Então, se isso tivesse sido realmente espontâneo da parte de Lindsey Graham, eu diria, bem, sabe, vamos pegar um pouco mais leve com ele, porque, sabe, ele está apenas... Não. Esses são eventos roteirizados, o que torna o quanto ele está errado ainda pior. Porque agora ele está dizendo coisas que são ditas deliberadamente para ficar registradas, deliberadamente. É roteirizado para que ele pareça uma dádiva de Deus para a liderança americana. E que ele seja o homem por trás disso. Ele é o pensador, é o cérebro brilhante. E isso só mostra o quanto Lindsey Graham estava errado, o quão completamente errado ele estava. Exatamente, sim. E podemos ser gratos por isso, sinceramente. Porque as ambições de Lindsey Graham se concretizarem seria um desastre para o mundo, para a humanidade e para a América. Sim, exatamente. Os Estados Unidos definitivamente estão incluídos nesse cálculo global. Mas, para os Estados Unidos, 100%. E tem sido assim. Quer dizer, só os Estados Unidos. O fato de os Estados Unidos perderem esta guerra também tem sido um desastre para o país, simplesmente por terem se envolvido. Scott, eu queria saber sua reação a esse acontecimento. Parece que o CENTCOM, o Pentágono, não consegue parar de mexer nos números de baixas da guerra com o Irã. Então, segundo a Main Press News, descobriu-se que estatísticas do Pentágono foram alteradas. 270 ferimentos de soldados americanos e 4 mortes foram apagados dos registros, em vez de serem colocados numa lista separada. A justificativa foi que eles não estavam classificando essas baixas como parte do número de vítimas da guerra do Irã, porque, segundo eles, isso está acontecendo durante um cessar-fogo. E, no início deste ano, o The Intercept revelou que os Estados Unidos haviam removido pelo menos 15 baixas da contagem da guerra do Irã. Scott, o que está acontecendo? Como você vê isso? Qual é a sua reação? Esta é a forma mais baixa de fazer política. Sabe, os homens e mulheres que vestem o uniforme dos Estados Unidos, e eu sei que tem muita gente por aí dizendo que se danem, eles não deveriam ter se alistado, seja lá o que for. Ei, sabe, enfie isso no ouvido. Por qualquer motivo que tenham se alistado, eles se alistaram. Prestaram um juramento e assumiram certas responsabilidades e obrigações. Uma dessas obrigações é ir para onde mandam e fazer o que mandam, desde que não seja, sabe, um crime de guerra escancarado e ilegal. Essas pessoas estavam operando, acredito, um sistema de defesa aérea Patriot. E eles foram atingidos por armas iranianas, usadas em ataques contra instalações que esse sistema de defesa aérea deveria estar protegendo. Isso é literalmente a definição de guerra. Foi uma operação de combate. Mas por causa da política, lembre-se, Trump, pela lei dos poderes de guerra, tinha de fazer certas declarações ao Congresso. E depois que passasse o período coberto pela declaração inicial, ele teria de fazer novas recomendações e ir ao Congresso buscar aprovação. E o Congresso não estava inclinado a aprovar a extensão dessas autorizações. Então o que Donald Trump fez foi basicamente dizer, acabou, terminado, o relógio foi reiniciado. E agora ele está dizendo que nós nunca reiniciamos o relógio. Nós nunca mais atacamos. Então essas mortes são independentes daquele conflito inicial de 39 dias,
e um pouco além disso. Isso é algo totalmente diferente, e estamos separando as coisas como se o público americano não soubesse. Quer dizer, essa é a estupidez dessa medida. O fato de estarmos falando disso agora só traz, sabe, um escrutínio maior sobre as mortes desses soldados. Por que eles morreram? Por quê? Porque há 270 feridos. Como isso aconteceu? Vamos obter mais detalhes sobre isso. Mas o Pentágono está deliberadamente escondendo o número de feridos, onde eles foram feridos e como foram feridos, porque não tem obrigação legal de informar. Mortos, existe uma obrigação legal de comunicar. Feridos, nem tanto. Mas isso só prova que esta guerra, quer dizer, vamos pensar nisso. Vamos colocar dessa forma. Hoje estou usando minha camiseta do Corpo de Fuzileiros Navais, porque por que diabos não? Sabe, tenho orgulho de quem eu sou, tenho orgulho do que fiz, tenho orgulho do meu serviço. E quando fui pegar uma camiseta no armário, peguei esta, e por acaso ela tinha meu pequeno emblema do Corpo de Fuzileiros Navais. Mas a questão é que quando vesti aquele uniforme, eu estava honrando meu país. Eu estava dizendo, estou aqui por vocês, quando precisarem de mim, estou aqui. Este governo está desonrando todos que vestem o uniforme ao fazer isso. Essas pessoas morreram a serviço do seu país. Não precisamos concordar com isso. Você e eu concordamos que essa guerra jamais deveria ter sido travada. Nós dois concordamos que eles não deveriam estar lá. Mas eles estão mortos porque se voluntariaram, foram enviados, foram colocados em perigo e morreram. E deveríamos respeitar muito mais o sacrifício que fizeram. De novo, as pessoas dizem sacrifício de quê? Pessoal, vocês estão perdendo o ponto. A questão é que, quando dizemos, como Pete Hegseth diz, como Donald Trump diz, que eu estou aqui pelas tropas. Estou aqui pelas tropas, eu apoio as tropas. As tropas são tudo. Os homens e mulheres que vestem o uniforme são tudo. Bem, eles são tudo até estarem mortos e feridos. Aí eles se tornam inconvenientes. Sabe, olhe para esses feridos, nós falamos sobre os ferimentos que eles sofreram, porque os mortos estão mortos, eles se foram. Seus restos serão enterrados, suas famílias vão sofrer. Mas nesse ponto acabou. Serão emitidos cheques, e é isso. E os feridos? Sabe, porque estamos falando de algumas lesões cerebrais graves, estamos falando da possibilidade de amputações, estamos falando de lesões na coluna, estamos falando de coisas que, sabe, eu garanto que alguns deles vão fazer cocô numa bolsa de colostomia pelo resto da vida. E são jovens de uns 20 anos, condenados a isso. Então, o que estamos fazendo por eles? Em algum momento, eles vão para um hospital de veteranos e passar o resto da vida lá. Alguns vão ter lesões cerebrais e vão ficar babando num copo. Talvez tenham ficado noivos de uma linda garota de 18 anos antes de irem para a guerra. Talvez eles tenham se casado com ela, talvez até a tenham engravidado. Então ela volta para casa com um bebê e agora eles voltam babando num copo. Esse relacionamento acabou. Essa garota não vai ficar por perto. Ela vai deixá-los. Os pais vão envelhecer e morrer, e então em algum momento vai haver um homem de 40 anos babando num copo. E o que o país está fazendo por eles? Porra nenhuma. Por quê? Porque vejam como tratamos nossos guerreiros. Vejam como os tratamos, a maneira vergonhosa como os tratamos. E onde está a sociedade se alinhando para condenar as ações desse presidente? E isso deveria ser todo mundo. Eu sei, olhem, eu sou contra a guerra. Você sabe disso, Dani. Você sabe que eu venho me posicionando contra esta guerra desde o primeiro dia. Eu não estou aqui gritando pró-guerra, pró-guerra, pró-guerra. Eu só estou dizendo, no que nos transformamos, uma nação de hipócritas, em que incentivamos as pessoas a se alistarem e vestirem um uniforme, gente de headset correndo por aí. E ouçam só, nunca houve um momento melhor para entrar nas Forças Armadas. Donald Trump é o melhor comandante em chefe que já tivemos lá no Departamento de Guerra. Mais letalidade, mais letalidade. Vamos injetar testosterona em você, fazer de você um homem ainda melhor. Você pode fazer supino com 143 quilos.
como eu. Vai. O quê? Você morreu? Dane-se você. Go. What? You got killed? Screw you. Wait a minute, you got wounded? Sorry. Espere um minuto. Você foi ferido? Desculpe. Não queremos falar de você, porque isso não ajuda no recrutamento. Já passou da hora e tem que ser assim. E vou dizer isto agora mesmo. Sabe, as pessoas sempre me perguntam, e recebo essa pergunta o tempo todo, porque tenho muito orgulho, como eu disse, orgulho disso, se eu incentivaria as pessoas a entrar para o Corpo de Fuzileiros Navais hoje. E eu sempre disse que é preciso refletir sobre as coisas. É preciso pensar no futuro. É preciso entender que você nem sempre vai trabalhar com um comandante-chefe que você apoia politicamente. Deixe-me mudar minha resposta agora mesmo. Não. Ninguém deveria entrar para as Forças Armadas dos Estados Unidos hoje. Ninguém, porque já não somos um país que vale a pena defender. E não somos um país que honra o seu sacrifício. Se você está usando o uniforme hoje, espere terminar o seu alistamento e caia fora. Se você é oficial, quando terminar a sua obrigação de serviço, saia. E uma das razões pelas quais digo isso é a legislação que está sendo considerada agora no Congresso, que basicamente funde as Forças Armadas dos Estados Unidos com as de Israel e a inteligência dos Estados Unidos com a deles. Nós nos tornamos o grande Israel. E eu nunca, jamais, em hipótese alguma, vou apoiar um americano usando o uniforme de qualquer coisa que não seja a defesa 100% dos Estados Unidos da América. A América já não funciona como uma república constitucional. Isso significa que a Constituição que você jura defender e proteger não tem significado, porque não tem valor algum. Então eu jamais incentivaria alguém a se alistar nas Forças Armadas dos Estados Unidos hoje, da forma como elas estão estruturadas. E eu não incentivaria até que mudemos a natureza do nosso governo, a postura do nosso governo, até que a Constituição seja um documento protegido pelo povo americano. Você não pode fazer um juramento, porque, lembre-se, quando você entra para as Forças Armadas, faz um juramento à Constituição. Quando a Constituição não tem significado, isso quer dizer que o seu juramento não tem significado. E agora estamos vendo isso se desenrolar, neste exato momento, na conduta vergonhosa em relação a esses 4 americanos mortos e aos 270 soldados feridos. É isso. E você está falando com alguém que se ofereceu para servir nas Forças Armadas e que tem muito orgulho do seu serviço militar. Mas o país que eu servi não é o país de hoje. O país que eu servi jamais permitiria ser transformado numa amálgama dos Estados Unidos com Israel, que é exatamente o que está acontecendo hoje. Lembrem-se, eles estão morrendo hoje. Estão morrendo por causa de Israel, por causa das informações de inteligência fornecidas por Benjamin Netanyahu, porque este governo se subordinou totalmente a Israel. Estamos literalmente nos tornando a grande Israel. Sabe, a grande Israel, o experimento da grande Israel estava fracassando no Oriente Médio. Então agora, os israelenses conseguiram se ligar ao hospedeiro americano e redefinir os Estados Unidos como uma extensão de Israel. E pode anotar o que eu estou dizendo. Isso vai ter consequências para a liberdade de expressão. Vai chegar um momento em que não vamos poder ter esta conversa, Dani, porque ela será ilegal. Porque é isso que acontece quando Israel assume o controle dos Estados Unidos. E é nessa direção que estamos indo agora, a ocupação total dos Estados Unidos da América, do ponto de vista legal, por Israel, pela grande Israel, pelos sionistas. É bom. Espero que as pessoas que estão assistindo a isto, assim como as pessoas comuns aqui nos Estados Unidos, estejam vendo o que aconteceu e o que está acontecendo com as Forças Armadas dos Estados Unidos no exterior. Essas 50 mil pessoas, entre essas 50 mil, aquelas que por qualquer motivo foram para lá aquele equipamento, ou talvez só para vigiá-lo e ficar com ele, seja lá o que for, a cumplicidade delas, qualquer que seja a sua cumplicidade nas mortes de iranianos decorrentes da guerra. O fato é que eu esperaria que o foco das pessoas fosse ajudar nesse processo,
que tenho quase certeza de que já estaria em andamento, considerando tudo a que acabamos de reagir. Você acabou de reagir a isso, Scott, a essa manipulação desses números. Quer dizer, é um desrespeito completo e absoluto aos mortos e aos feridos. E eu espero que aqueles que não sofreram esse destino, que neste momento são alvos fáceis na região, estejam pensando, talvez isso não seja algo que eu queira fazer. Talvez isso não reflita os meus valores. Talvez esta não seja uma guerra que devesse ser travada. E espero que as pessoas que não estão nas Forças Armadas também ajudem a defender esse argumento, tornando-o mais público e mais acessível. Assim, será cada vez mais provável que operações como esta operação desastrosa, não sejam possíveis. Porque, no fim das contas, isso virá dos próprios soldados de base, recusando-se a travar guerras, recusando-se a seguir essas ordens. E isso certamente vai ser muito importante, ou crucial, nos próximos anos. Mais alguma coisa sobre isso, Scott? Antes de passarmos para a Rússia e Ucrânia? Não, eu disse o que tinha que dizer. Então, Scott, que tal você nos atualizar sobre Rússia e Ucrânia? Porque mencionamos um pouco, aqui está a Medusa, mencionamos um pouco a situação envolvendo a Ucrânia, atingindo estupidamente embarcações iranianas no Cáspio. Mas a Ucrânia continua com suas gracinhas. Sabe, supostamente lançou 400 drones contra a Rússia nas últimas 24 horas. Fico curioso para saber o que você pensa sobre o estado da guerra agora e para onde ela está indo. Bem, mais uma vez, quando falamos desses 400 drones, vamos voltar ao fato de que Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, em 25 de junho, ordenou ou anunciou que estava iniciando uma guerra de drones de 40 dias contra a Rússia, usando drones de longo e médio alcance para atingir a profundidade estratégica da Rússia. O objetivo era causar sofrimento à população russa, levar a guerra para dentro da Rússia, para fazer com que os russos duvidassem de sua liderança e pressionassem essa liderança, a fim de levar a liderança russa à mesa de negociações. Esse é o objetivo declarado disso. E então, sabe, ainda estamos no meio dessa guerra de 40 dias, pelo menos por mais alguns dias. E é isso que você tem quase todos os dias, sabe? 300, 400, 500, 600, 700 drones lançados diariamente. E alguns atingem seus alvos. A grande maioria não consegue. É abatida antes mesmo de sair da operação militar especial. A Rússia tem defesas aéreas extensas, ativas e operando. Outros são abatidos na aproximação de Moscou. E então um pequeno número consegue passar. Quer dizer, veja, é só matemática militar. Não precisa ser nenhum gênio. Se eu estiver planejando um ataque a Moscou e tiver serviços de inteligência ocidentais me fornecendo informações em tempo real, vou olhar a configuração, a disposição das defesas aéreas de Moscou e vou escolher uma brecha. E é nessa brecha que você tem algumas lacunas. Ou então você olha onde há sobreposição. Mas você conta os sistemas envolvidos e diz, certo, esses caras poderiam derrubar 20, esses caras poderiam derrubar 30, dá 50. Vamos supor que acertem 100% dos disparos. Eu estou enviando 80. 30 passam automaticamente. Você não precisa fazer nada. Automaticamente 30 passam. E aí você continua fazendo as contas. Você força a passagem, até que no fim, 8 dos 400 passem. E esses 8 entram. Alguns são abatidos, e como atingem seus alvos, eles explodem. Ois explodem. Nada está explodindo. De vez em quando, eles atingem uma instalação da Wildberries, aí acontece uma explosão e as coisas pegam fogo. E de repente, você tem um incêndio gigantesco. Talvez os russos devessem começar a investir em sistemas de supressão de incêndio com Alon e depois em defesa aérea. Porque me parece que quando algo explode numa instalação da Wildberries, você deveria conseguir isolar esse incêndio o mais rápido possível e encontrar uma forma de fazer isso. Dica, dica, dica. Porque, sabe, você está perdendo uma instalação inteira.
É ruim para as pessoas que tinham seus materiais armazenados nessas instalações. É ruim para a Wildberries como marca. Mas isso não está paralisando a Rússia. E é isso que as pessoas precisam entender. Nada do que a Ucrânia está fazendo está paralisando a Rússia. Nothing Ukraine is doing is crippling Russia. It's causing temporary inconvenience. Está causando inconvenientes temporários. E até as filas nos postos de gasolina. Sabe, eu falei hoje com o Rick Sanchez e ele estava dirigindo pela região de Moscou. E ele disse, não há filas. Não há filas nos postos de gasolina em Moscou. Os postos estão abertos. As pessoas estão comprando gasolina. Você pode encontrar filas em outros lugares. Sabe, quanto mais perto você chega da linha de frente ou de refinarias que foram atingidas. De novo, eu uso a refinaria de Samara porque Gilbert Doctorow a destacou como a prova definitiva de que a Rússia perdeu esta guerra, porque um drone atingiu a refinaria de Samara. E Samara fica, sabe, a 1.000 quilômetros, 1.100 quilômetros das linhas de frente. E isso significa que a Rússia está em defesa. E fez pá. E fez pá. E houve algumas chamas. E houve alguma fumaça. E as pessoas, meu Deus, tiraram fotos. E é o fim do mundo. Só que em poucas horas os bombeiros entraram em ação. Só para as pessoas entenderem, eu tenho treinamento como bombeiro de campos de petróleo. Eu fui à academia em Nevada. Já apaguei incêndios em campos de petróleo. Eu sei o que é necessário. Você desliga as bombas, aí você isola a área, entra, fecha as válvulas, joga espuma, resfria tudo. Depois substitui o equipamento danificado, abre as válvulas e 1 semana e meia depois volta a funcionar. E esse é o fato. Mas aquela refinaria, uma das funções dela é produzir derivados refinados de petróleo, como gasolina e diesel, para os consumidores locais. É por isso que as refinarias ficam onde ficam, para abastecer as comunidades locais com produtos refinados. E então, eu acho que essa era operada pela Rosneft. E isso significa que os suprimentos, porque sabe, à medida que se produz, o produto é carregado em caminhões, oleodutos ou levado para armazenamento. Depois sai para ser distribuído. Ninguém está distribuindo isso mais. Então os postos de gasolina que eram abastecidos por isso ficaram sem combustível. E adivinhe o que acontece nesse caso. De repente há filas de carros dizendo precisamos de gasolina. E claro, os propagandistas ucranianos filmam isso, divulgam e dizem, olhem o que está acontecendo. Está em uma situação desesperadora. Meu Deus, acabou para a Rússia. Tem uma fila por gasolina em Samara. Acabou. Conclude. Os russos vão se render, vão desistir. Acabou. Eles encontram uma garota que vai fazer um vídeo no TikTok sobre como isso é ruim e encontram outra pessoa reclamando de como isso é ruim. Voltem 3 dias depois. Não tem fila naquele posto. Por quê? Bem, antes de mais nada, porque o governo russo olhou para aquilo e disse, certo, como é que vocês, Rosneft, o que vocês estavam fornecendo? Aí eles se voltam para Lukoil ou para algum outro fornecedor que tem uma reserva e dizem, redirecionem parte das suas reservas para esses postos até a Rosneft voltar a operar. E de repente os caminhões chegam, o combustível chega, as filas desaparecem. Pá, pum, acabou. Essa é a realidade do que está acontecendo na Rússia neste momento. Esta é a guerra dos drones de 40 dias. Isso não tem impacto nenhum na capacidade da Rússia de sobreviver existencialmente. A economia russa está crescendo, está prosperando. Pode haver alguns contratempos aqui e ali por causa do combustível, mas sabe, a Rússia se adapta. Está faltando diesel. Para de exportar diesel. Resolvido. Precisa de mais diesel? Compra diesel. Resolvido. E é isso que está acontecendo. Não há nenhuma crise estratégica na Rússia neste momento. Nas áreas mais próximas da frente, na Crimeia, é claro, eles estão sendo atingidos duramente por drones. Kherson, atingida duramente por drones. Quando eu estava em Zaporozhye, atingida duramente por drones. Só que não tanto mais. Por quê? Parece que talvez se você é um operador ucraniano de drones e está fazendo coisas que irritam a Rússia, você pode pagar com a vida. E é isso que está acontecendo. Todos os dias, de 80 a 100, provavelmente até mais neste momento,
Operadores ucranianos de drones estão sendo mortos pelos russos, que têm recursos de inteligência, vigilância e reconhecimento espalhados por aí, cobrindo as instalações, procurando sinais. Quando encontram, é morte instantânea. Essa é simplesmente a realidade agora. O trabalho mais perigoso na Ucrânia é ser operador de drones, e eles estão morrendo em grande número. São necessárias 4 semanas de treinamento só para aprender a decolar um drone e pilotá-lo. Depois, são mais, 6 semanas para adquirir algumas habilidades básicas que você possa usar na frente de combate. Leva cerca de 6 meses até você realmente saber fazer isso. E então você morre e não pode ser substituído. Então os ataques vão diminuir. Agora, a outra questão é que os drones que eles estão usando, são construídos em algum lugar, as peças são produzidas em algum lugar e fornecidas em algum lugar. Os russos sabem onde estão, basicamente. Eles atingem locais que têm associação 100% militar, desde que não fiquem perto demais de áreas civis. Mas os russos vêm acompanhando isso. Eles sabem, por exemplo, porque os ucranianos se gabam disso, que muitos dos drones FPV são produzidos com peças feitas nas casas de donas de casa ucranianas. Por que sabemos disso? Porque donas de casa ucranianas aparecem e dizem: estou produzindo peças de drones, porço de guerra ucraniano na minha própria casa e trabalhando junto com meus vizinhos. É um esforço do bairro. A vizinhança está salvando a Ucrânia dos russos malignos. Estamos fazendo um ótimo trabalho. Só que eles estão admitindo que são apenas criminosos de guerra, porque basicamente estão transformando suas casas em... Não, a Rússia não vai explodir todos os apartamentos da Ucrânia. Mas quando essas peças são reunidas num porão e começam a ser usadas para fabricar drones, e depois são enviadas para um depósito que pode funcionar no mesmo local que uma fábrica de móveis, a Rússia, no passado, não atacava esses lugares. Agora ataca. Então, quando você vê um porão ser atingido, as pessoas dizem: isso é um alvo civil. Não, é uma fábrica de drones. Quando atingem um lugar, dizem: isso é uma fábrica de móveis. Não, isso é uma fábrica de drones. A Rússia está deixando de lado as restrições. Eles ampliaram a lista de alvos. E como resultado, a capacidade da Ucrânia de produzir drones está diminuindo. Em algum momento, eles não vão ter 300 drones. Eles conseguem fabricar 100 drones FPV por dia. 100. Estão disparando 300, 400 por dia. Entenda, o que acontece é que você vai consumindo os estoques que acumulou. E esses estoques também estão sendo consumidos por ataques russos com drones e mísseis russos que os destroem. Em algum momento a Ucrânia se esgota. Agora sim, supostamente, eles vão receber equipamentos produzidos pela Alemanha. Gilbert Doctorow fala de forma famosa sobre os propalados drones alemães. Mas se você for mais a fundo sobre os drones específicos dos quais ele estava falando, percebe que eles não funcionam. Os ucranianos admitem: não vamos usar esses drones porque usá-los significa morrer, porque a taxa de falha no lançamento chega a 75%. E você não quer estar parado no campo com um drone, enquanto os russos tiram fotos e o seu drone não decola. Você fica ali parado e então pode correr o quanto quiser. Mas eles viram para onde você correu, eles vão destruir o drone para matar você. E é por isso que a Ucrânia está perdendo de 80 a 100 deles por dia. Os drones alemães não funcionam. A tecnologia alemã de inteligência artificial não funciona. Os Estados Unidos estão entrando, vendendo drones que funcionam. Só que essas fábricas de drones foram destruídas. Se você fabricar os drones fora da Ucrânia, precisa levá-los para dentro do país, colocá-los em algum depósito. A Rússia está atingindo esses depósitos agora. A Ucrânia perdeu esta guerra. É só uma questão de tempo. A Rússia está vencendo essa guerra. A Ucrânia perdeu esta guerra. É isso que está acontecendo na linha de frente. A decisão de direcionar recursos para os drones, tomada em janeiro, quando Fedorov se tornou ministro da Defesa, tirou recursos de Syrskyi, o ex-comandante das Forças Armadas ucranianas, que disse: eu preciso de recursos para formar brigadas.
armed forces who said, I need resources to build brigades. I need brigades to fill the gap in the lines because the Russians are killing. Preciso de brigadas para preencher as lacunas nas linhas, porque os russos estão matando todo mundo. E sabe, podemos sair por aí dando bronca nas pessoas o quanto quisermos, reuni-las, mas precisamos reuni-las e dar munição a elas. Precisamos dar equipamento e assim por diante. Não temos nada. Precisamos comprar. Precisamos treinar esses caras. E vocês estão desviando todos os nossos recursos. Isso está criando problemas para mim. Então, o que aconteceu em 15 de julho? Os ucranianos tiveram uma conversa franca e disseram: Ei, a guerra de drones não está funcionando. A linha de frente continua desmoronando. Isso não desviou recursos dela. O esforço para cortar o combustível das Forças Armadas russas não funcionou. As Forças Armadas russas continuam avançando. E estamos sendo bombardeados mais do que os bombardeamos. Isso não é uma coisa boa. Talvez devêssemos nos concentrar em dar a Syrskyi os recursos que ele queria. Fedorov insistiu que ele seria viável. Demitiram ele. O cara que colocaram no lugar dele, sabe, escolheu o caminho barato. Foi ele que, sabe, supervisionou a Operação Teia de Aranha lá por junho de 2025, talvez. E sim, sabe, aquela em que construíram os caminhões. Muito inovador, quer dizer, construíram os caminhões. Construíram os drones. Encheram os caminhões de drones, levaram os caminhões para fora de bases estratégicas, lançaram os drones e destruíram um monte de bombardeiros russos. Bom trabalho. Só que a Rússia varreu vocês da face da terra por causa disso. Mas ele decidiu que vão expandir a guerra de uma forma inteligente, começando a atacar instalações da Wildberries, a varejista online, e queimá-las até o chão. Muitos vídeos bem impactantes se você é pró-Ucrânia. Aquele tipo de coisa que você publica e viu, a Rússia está perdendo, a Rússia é péssima, nós estamos vencendo, somos os número 1. Mas isso levou a Rússia a tirar as luvas e agora eles estão explodindo tudo. Quando o inverno chegar, a Ucrânia não terá capacidade de gerar aquecimento, nem de cozinhar com gás. As pessoas vão morrer congeladas. Não haverá como ter comida porque todos os centros de distribuição estão sendo destruídos. Os carros vão ficar vazios nas estradas porque todos os postos de gasolina estão sendo explodidos. A Rússia está erradicando totalmente a capacidade de sustentar a vida na Ucrânia. E quando chegar o inverno, haverá enormes problemas para os ucranianos, enormes problemas para eles. E essa é a consequência de terem decidido, sabe, atacar fábricas da Wildberries. Espero que os ucranianos tenham gostado do vídeo. Reproduzam-no de novo o quanto quiserem durante o inverno. Tomara que aquele incêndio mantenha vocês aquecidos. Mas vocês não vão conseguir reproduzi-lo por muito tempo, porque as baterias vão acabar. E desta vez não haverá nada para recarregá-las. Então vocês ficarão sem comunicações. Essa é a situação da guerra. A Rússia está vencendo em todas as frentes. Essa é a realidade. Então, Scott, minha pergunta para você, ao entrarmos nos últimos 5 a 10 minutos aqui, é: por que promover o oposto disso? Por que negar esses fatos? Por que você acredita que há aqueles, bem, talvez possamos começar pela mídia ocidental e daí para baixo, que estão adotando essa narrativa? E ela até se infiltrou na forma de suspeita. Tenho certeza de que as pessoas que acompanham você, as pessoas que acompanham este programa, têm chegado com perguntas. Então, isso agora está parecendo ruim para a Rússia. As coisas mudaram? Porque isso é incessante, em toda parte. Então, quais são os pensamentos sobre o porquê disso? Bem, se as pessoas querem saber por quê, acessem scottritter.com. Isso vai levar vocês à página do Substack The Real Scott Ritter. E lá vocês vão ver uma pequena aba chamada The Russia House. Entrem em The Russia House. É onde entrevisto figuras russas importantes. E vocês vão ver que fiz algumas entrevistas com um cara chamado Andrei Ilnitsky. Andrei Ilnitsky e eu tivemos conversas aprofundadas sobre o que ele chama de guerra mental. Guerra mental é guerra de informação. Ah, aí está, The Russia House. E então, se vocês descerem até esses itens, vão ver
Continuem, continuem. Andrei Ilnitsky, bem ali. Guerra Mental Parte 2. Isso significa que houve uma Guerra Mental Parte 1, mas essa é a segunda de 2 entrevistas que fiz com Andrei Ilnitsky, em que ele discute bem-vindos a este especial, desculpem por isso, edição especial de A. Então vocês sabem, Andrei, vocês sabem, criou esse conceito governmental. Andrei came up with Mental War. He was interviewed by a Russian military magazine. Ele foi entrevistado por uma revista militar russa em 2021. Na época, era assessor sênior de Sergei Shoigu, o ministro da Defesa, e descreveu a guerra mental. Depois, em 2022, escreveu um artigo. Ele vem insistindo nesse tema. O que é guerra mental? Guerra mental é uma guerra em que se usa informação para infectar a mente das pessoas. E o objetivo aqui é infectar a mente do povo russo. E uma forma de fazer essa mensagem chegar aos russos é ecoá-la a partir de uma caixa de ressonância, que é o Ocidente. Então você tem pessoas como Gilbert Doctorow que aparecem e dizem coisas estúpidas. Vou dar um exemplo de algumas das coisas estúpidas que ele diz. E isso repercute nessa caixa de ressonância ocidental e chega à Rússia, onde as pessoas ouvem e começam a acreditar. Isso começa a corromper suas mentes. Elas começam a questionar a autoridade. Em setembro, haverá uma eleição para a Duma estatal. E o objetivo do Ocidente agora, e o objetivo de tudo isso, é fazer com que o Rússia Unida seja derrotado nas urnas. Porque se você derrota o Rússia Unida, derrota Vladimir Putin, mesmo que o nome dele não esteja na cédula. E isso cria as condições para uma agitação interna na Rússia. As pessoas começam a questionar a liderança de Vladimir Putin. E o objetivo é ter uma Maidan em Moscou e derrubar o governo Putin. Esse é o sonho. É por isso que eles estão fazendo o que fazem. E se você perguntar, bom, por que Gilbert Doctorow? Bem, na última entrevista dele com Glenn Deason, ele admitiu que faz parte da oposição russa desde 2010. Disse isso claramente. Sou membro da oposição russa desde mais ou menos 2010. Obrigado, Gilbert. Você ajudou a comprovar meu argumento. Mas uma das coisas que Gilbert defende é o conceito de vitória pírrica. Ele disse, sabe, que os russos, porque ele não pode negar o fato de que a Rússia está vencendo nas linhas de frente. Isso já não dá mais para negar. Ninguém está nem tentando negar isso. Syrskyi não negou. Todo mundo reconhece que a Rússia está vencendo. Mas é uma vitória de pirro, entende? Porque a Rússia está perdendo mais recursos. Essa é a ideia. Até meus cachorros estão latindo. Vitória de pirro. Não sei o que está acontecendo. Algum tipo de empreendimento pírrico do lado de fora da minha porta. Espero que não seja o FBI arrombando a porta, mas vamos descobrir. A questão é que eu não sei por que eles estão latindo. Vitória de pirro. Quer dizer, o que é impressionante aqui é que Gilbert Doctorow tinha doutorado em História pela Universidade de Columbia. Eu nunca terminei meu doutorado. Fui aceito em Harvard, e então aconteceu o 11 de setembro e tudo mais. E foi o fim disso. Mas eu sei que eles dão muita ênfase à historiografia, basicamente à sua capacidade de pesquisar, de documentar, de não dizer coisas do nada. Você tem que documentar tudo. Então, se ele vai usar um termo como vitória pírrica faz alusão ao rei Pirro, que lutou uma batalha, na verdade duas, uma em 280 a.C. e outra em 279. Porque antes de Cristo é o contrário, 279. A de 279 foi a Batalha de Asculo contra os romanos, e ele venceu os romanos, venceu feio. Só que perdeu 20% dos seus homens e todos os seus bons comandantes. E basicamente ele disse, sabe, Plutarco, o historiador greco-romano, citou dizendo: se eu tiver mais vitórias como essa, estarei perdido. E era verdade, ele acabou sendo derrotado porque ficou sem homens. Então, há uma lógica por trás do termo vitória pírrica, mas Gilbert Doctorow usa esse termo. E quando as pessoas ouvem isso, é guerra mental. Elas ouvem e pensam, a vitória pírrica da Rússia, porque Gilbert Doctorow disse isso.
Ele é um especialista inteligente em Rússia com doutorado em História, então isso tem que significar alguma coisa. E o que isso significa é que a Rússia está se desgastando. A Rússia está sofrendo mais perdas do que os ucranianos. A Rússia está tendo uma vitória pírrica. Eles podem estar vencendo na linha de frente, mas estão perdendo a guerra. Guerra mental. Ele plantou essa ideia na mente das pessoas. As pessoas me perguntam, por que você está atacando Gilbert Doctorow? Estou dizendo o motivo agora, porque ele está cheio de, vocês sabem o quê? Essa história de vitória pírrica é uma mentira 100%. Não existe vitória pírrica. Todos os critérios usados para definir uma vitória pírrica se voltam contra a Ucrânia. São eles que estão perdendo homens que não podem ser substituídos. A Rússia está recrutando mais efetivo do que está perdendo. A Rússia está ficando mais forte. Isso é o oposto de uma vitória pírrica. A indústria de defesa russa está funcionando não só para sustentar a guerra, mas para construir um exército maior, capaz de lidar com a OTAN. A indústria de defesa da Ucrânia foi obliterada. Isso é uma vitória pírrica. Por qualquer critério usado para definir quem está sofrendo perdas que não podem ser repostas. Mas aqui está a ironia máxima. Não é uma vitória pírrica para a Ucrânia. Eles estão simplesmente perdendo. É uma vitória russa, mas você não pode reconhecer a vitória russa e alcançar seu objetivo de fazer com que o Rússia Unida seja varrido nas urnas. Então você precisa encontrar uma forma de categorizar a vitória russa como se fosse uma derrota. E desalentes Tex Portner. Agora que ele diz que é uma vitória pírrica, ele passa para a próxima coisa. Deturpar fatos reais, fatos atuais. Gilbert Doctorow, eu participei de uma videoconferência de autoridades russas. Foi no dia 10 de julho. Ela de fato aconteceu. Foi realizada, acho eu, na Embaixada Russa ou nas instalações diplomáticas russas em Viena, onde as pessoas entraram e falaram sobre os crimes de guerra cometidos pela Ucrânia de Hitler no distrito de Kherson. E entre as pessoas que falaram estavam Rodion Miroshnik, ele é embaixador itinerante para crimes de guerra, um diplomata russo sênior, Johanna Lantukova, uma amiga minha que eu entrevistei e conheci e com quem continuo me comunicando. Ela é a ouvidora dos direitos das crianças. E Vladimir Saldo. Ele é o governador de Kherson. Eu o conheci, eu o entrevistei, eu o conheço. Eles falaram e falaram sobre os crimes que estão sendo cometidos. E isso são crimes de guerra. São patriotas russos que estão falando. Mas Gilbert Doctorow, como agora ele plantou a ideia de vitória pírrica na cabeça das pessoas, reforça esse conceito dizendo, bem, a pessoa comum que está ouvindo pensaria que isso é, sabe, uma acusação pelos crimes de guerra. O que eu ouvi foi uma admissão de derrota por parte dos russos. Eles estão perdendo esta guerra, porque as palavras de Saldo e as palavras de outros implicam que Kherson está inabitável neste momento, impossível de viver, inabitável para a população. Isso é uma admissão da Rússia de que eles perderam a guerra. E a maioria das pessoas vai dizer, meu Deus, Gilbert Doctorow, vitória pírrica. Gilbert Doctorow disse isso. Então deve ser verdade. Vá assistir ao vídeo. Não foi isso que eles disseram, de jeito nenhum. Eu conheço essas pessoas. Conversei com elas sobre esta apresentação em particular, e elas disseram, não chegamos nem perto de dizer isso. Reconhecemos que os crimes cometidos pela Ucrânia contra a população de Kherson criaram uma situação trágica, é uma situação difícil, mas a população de Kherson é como a população de Zaporozhye. Eu estive em Zaporozhye no mês passado, enquanto a cidade era bombardeada. Eles não tinham eletricidade, não tinham água, drones atingiam veículos por todos os lados. A rodovia da morte recebeu esse nome por um motivo. Não eram pessoas derrotadas. Eram pessoas determinadas a continuar a luta, a continuar combatendo. O povo de Kherson é do mesmo jeito. O povo da Crimeia é do mesmo jeito. Mas é isso que Gilbert Doctorow faz. É isso que os praticantes da guerra mental fazem. Eles tentam criar uma impressão de derrota. Mas estou aqui para dizer a você agora mesmo que tudo o que eles dizem, Dani, qualquer pessoa da sua audiência pode me questionar com um fato.
Eu conheço esse assunto de cabo a rabo. Cada ponto que Doctorow apresenta é uma mentira absoluta, fundamental e um conceito pervertido de verdade. O objetivo dele, por meio da guerra mental, é fazer você esquecer suas habilidades de pensamento crítico. Sabe, a capacidade de fazer perguntas. Você automaticamente fica emburrecido. Você adere a um conceito e esse conceito te leva para uma terra de fantasia. E qual é o propósito dessa terra de fantasia? Fazer com que os russos questionem a legitimidade de sua liderança, para que em 20 de setembro o Rússia Unida seja varrido do poder. Não é a primeira vez que eles fazem isso, Danny. Era para isso ter acontecido em 2011. Você se lembra? Quando Vladimir Putin estava voltando do cargo de primeiro-ministro, ele ia se tornar presidente. Joe Biden foi lá em março de 2011 e implorou à oposição, Gilbert Doctorow, que não elegesse Vladimir Putin, que o mantivesse fora, porque seria ruim para Putin, ruim para a Rússia. Essa era a meta, esse era o objetivo. Se você se lembra, Putin confrontou Hillary Clinton. Ele disse, parem de interferir nos assuntos políticos internos, porque Hillary Clinton criticou as eleições parlamentares, já que elas não produziram o resultado que eles queriam. Isso manteve a Rússia unida no poder, o que depois abriu caminho para a troca, que permitiu que Putin voltasse nas eleições de março de 2012. Padrões do passado se repetem. É isso que a oposição russa faz, e é isso que ela está fazendo hoje. Gilbert Doctorow se define como membro da oposição russa e está trabalhando com alguém, voluntária ou involuntariamente, para propagar algo que é desinformação e que só pode ser definido como guerra psicológica. A má notícia para o Gil é, antes de tudo, que os russos não são estúpidos. Isso pode funcionar aqui nos Estados Unidos. Todo mundo no seu chat diz, eles estão explodindo as coisas, estão indo muito bem. Dane-se você, não é dane-se você. Desculpe, dane-se o Gilbert. Sabe, não é verdade. Estou aqui para dizer que isso simplesmente não é verdade. É tudo mentira. Eu tive lá, eu fiz isso. Tenho até a camiseta. Venha comigo, venha ver. Se não acredita em mim, eu vou levar você e mostrar a verdade. Mas aí você tem que agir de acordo com a verdade. Não vai ser só turismo casual. Se você vier, vai ter que agir. Vai ter que se tornar um ativista da verdade. E se não estiver disposto a fazer isso, então não pode vir. Mas o ponto é que tudo isso é fundamental. E a má notícia para Gil e o pessoal dele. Você viu o que o presidente Putin fez ontem, quando falou à Duma? Não vi. Ele estava na Duma entregando condecorações às pessoas. E uma das pessoas a quem ele concedeu o prêmio Herói da Rússia, a Estrela de Ouro da Rússia, senhor presidente, seja mais ousado. Seja mais ousado. E então Putin se levantou diante deles e disse, eu condecorei esse cara e ele me disse para ser mais ousado. Vocês querem que eu seja mais ousado? E a Duma gritou, sim, sim. Você vê o que ele acabou de fazer ali? Você acha que há a mínima chance de essa Duma se voltar contra esse presidente em tempos de guerra? Que o povo russo vai abandonar o homem que está vencendo esta guerra? Os russos... Isso fracassou. Putin denunciou isso. E denunciou os russofóbicos. Denunciou tudo. Ele disse que os russofóbicos vêm tentando nos derrubar desde o começo. O jogo acabou, Gilbert. Eu estou expondo você e sua causa está sendo exposta pelo presidente russo. E isso nunca vai ter apoio entre o povo russo. Acho que essa é uma ótima maneira de encerrar isso com força. Ótima análise, Scott, sobre esse ponto. Achei isso muito importante. Certo, pessoal. Já passamos da hora. Então, como vocês viram antes, eu coloquei o Substack do Scott, o site dele. Está na descrição do vídeo abaixo, então vocês podem encontrar todos os trabalhos recentes dele, incluindo um artigo sobre a Odisseia que eu ainda não vi. Você precisa ler esse. Sarah George filme. É um dos melhores filmes. Ouvi dizer que é muito bom. Qual é o filme? Eu o detesto porque li tudo sobre Day, sobre woke e tudo mais, e pensei,
Preciso assistir. Assisti. Saí de lá, é um dos melhores filmes que já vi. Ele me levou a escrever este artigo. Quer dizer, foi esse o impacto que o filme teve sobre mim. Mas, se eu puder fazer uma proposta, eu deveria estar... Me deram uma oportunidade de acesso sem precedentes a questões relacionadas à segurança do Báltico e à segurança do Ártico. Se você sabe alguma coisa sobre a Rússia e sobre como o Ocidente interage, esses são os dois pontos críticos depois da Ucrânia. Mesmo depois que a questão da Ucrânia for resolvida, haverá questões sobre o Báltico e haverá questões sobre o Ártico. E quanto mais entendermos essas questões pela perspectiva russa, melhor será para lidar com a propaganda que do Ocidente sabe sobre as ameaças russas a esses países. Recebi um acesso sem precedentes, é tudo que posso dizer neste momento. Um acesso sem precedentes, tanto a questões relacionadas à segurança do Báltico, quanto à segurança do Ártico. E vou à Rússia em setembro para dar continuidade a isso. Como eu disse antes, se você acessar scottritter.com e a página no Substack é grátis. A assinatura é gratuita, não custa nem um centavo. Se você fizer uma assinatura paga, isso basicamente mantém um teto sobre a minha cabeça e comida na mesa. Esse é o meu salário. Essas viagens são pagas por doações. E o público de vocês tem sido fantástico, assim como outros públicos. E isso me permitiu fazer a viagem que fiz em junho, a viagem em março e a viagem anterior a essa. Restam exatamente $32,47 na minha conta de doações, porque usei tudo para fazer essa última viagem em junho. Vai custar muito dinheiro para viabilizar esta viagem, dezenas de milhares de dólares. Como eu disse, esta é uma oportunidade sem precedentes. E espero que, a sua audiência e outras pessoas que assistirem a isso digam: "Ei, é isso que queremos saber mais sobre isso. Isso é importante." Acreditem em mim, as entrevistas serão grandes e o acesso será sem precedentes. As informações obtidas serão únicas e valiosas. Mas isso não pode acontecer sem doações. Então, se vocês acham isso, se gostam disso, ei, façam-me um favor. Vá à Casa da Rússia e assista a algumas dessas entrevistas. E como eu disse, Andrei Onitsky, Guerra Mental. Informe-se sobre isso. Assista. Isso não aconteceu sem o seu apoio. Suas doações me permitiram alugar o estúdio, contratar os cinegrafistas, os intérpretes, os engenheiros de som, os editores, preparar tudo e trazer até vocês. Isso custa dinheiro. Não é barato. Mas se você olha para isso e diz, eu aprendi algo com isso, esse é o valor disso. E eu posso garantir que, no que estamos nos preparando para fazer em setembro e outubro, vocês vão aprender alguma coisa. Mas eu preciso de ajuda para fazer isso. Restam $30,47 no meu fundo de doações. Então isso vai me levar, uns 4 passos para fora da porta, antes de eu tomar uma Coca-Cola Diet, que custa, seja lá quanto for. $2 já foram. É. Não, totalmente. Pessoal, vocês ouviram o Scott. Apoiem esse tipo de trabalho, com certeza. É fundamental que a gente faça isso. Obrigado a todos que se tornaram novos membros. Eu mencionei vocês antes. Desculpem não termos chegado à sua pergunta, Memovox, mas acredito que o Scott respondeu. E obrigado, Sparky, pelo super chat sobre a conexão entre Pete Hegseth e Lindsey Graham. Cliquem no botão de curtir antes de sair. Isso ajuda mais gente a ver isso. O site do Scott no Substack está na descrição do vídeo abaixo, então vocês podem conferir depois. E todos os lugares onde este programa está disponível também estão lá. Certo, pessoal? Eu volto amanhã, às 4 da tarde, horário do leste dos Estados Unidos, com Lawrence Wilkerson e Larry Johnson. Então será no dia 29 de julho. Vejo vocês lá, às 4 da tarde, horário do leste. Tchau, tchau. And I'll see you then, 4 p.m. Eastern. Bye-bye.